Graças e paz, queridos, amém? Vamos abrir a palavra no Salmo 125. Salmo 125. Essa palavra do Salmo diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém? Mas essa palavra tem como um título a segurança em Deus. Nós precisamos realmente crer que em Deus nós podemos nos manter seguros em cada momento. Nós estamos vivendo realmente nesses dias. Vivemos num mundo cheio de perigos e parece que o bem está misturado com o mal e muitas vezes nós não conseguimos realmente distinguir as coisas, mas nós precisamos entender que podemos permanecer seguros na presença do Senhor. No versículo 3 desse salmo, eu queria destacar quando o salmista diz que o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. O salmista aqui está destacando uma certa situação, porque desde lá do Egito, e você pode observar a trajetória do povo de Israel, sempre houve uma tentativa de se impor sobre eles, de dominá-los, mas o Senhor sempre disse: olha, não importa o que se levante, eu sempre estarei com você a cada momento. Então, podemos deduzir aqui que talvez esse salmo esteja lembrando que o faraó não teve condições de subjugar o povo e as demais outras nações. Enfim, nós poderíamos colocar aqui vários contextos onde outras nações tentaram dominar Israel, mas não conseguiram. E há realmente uma tentativa do inimigo que anda ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. Mas com certeza o cetro de impiedade, o inimigo que reina nesse mundo, não pode ir contra aqueles que realmente confiam no Senhor. Sabe, diante das duras realidades do mal e da maldade, queridos, muitas vezes o medo, a insegurança parecem querer prevalecer. Então é nesse momento que nós precisamos olhar para essa palavra aqui do Salmo 125, que podemos dizer que é um contraponto, que o salmista aqui não está negando uma realidade de problemas, mas ele diz assim que nós podemos ter uma firmeza, uma segurança em Deus a partir da nossa confiança. Há um autor chamado Charles Simeon, ele diz o seguinte, comentando sobre a parte de que aqueles que confiam no Senhor, ele é comparado como o monte que não vai se abalar, e ele diz: a confiança no Senhor não envolve um mero conhecimento geral de Deus, porque até o diabo crê e estremece, tem um certo conhecimento, mas ele diz que nós temos que ter muito mais do que a ideia ou confiança de que o Deus é o governador deste universo. E ele então diz que a confiança implica que nós reconhecemos o cuidado de Deus nas mínimas coisas, em todos os momentos. Mas porque se eu tenho confiança, a confiança deve gerar algumas coisas. John Piper, falando sobre esse salmo, ele no seu estudo, ele dá um nome de relaxe, fique tranquilo. E assim, se você tem
confiança, você fica relaxado. Se você tem confiança, você tem paz. Se você tem confiança, você tem tranquilidade. Você tem estabilidade. Então, nós temos que pensar, queridos, nós estamos realmente confiando no Senhor? Temos segurança realmente em Deus? Ou será que nós temos apenas uma teoria do que seja esta confiança? Quando as coisas, queridos, acontecem nas nossas vidas, quer sejam boas ou más, nós não podemos perder a confiança ou a ousadia na presença de Deus. Por isso o escritor de Hebreus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Paulo, falando aos Gálatas, diz, quem vos fascinou e fez com que vocês desviassem do olhar? Mas se nós temos confiança em Deus, nós continuaremos a olhar para o Senhor. Aqui, o Monte Sião, ele é uma imagem da estabilidade, da firmeza. O peregrino, ele avançava para Jerusalém, porque esse salmo aqui faz parte daquela coleção dos salmos de ascensão, das subidas para Jerusalém, para ir às festas, celebrar o nome do Senhor. E quem sabe, nesse momento, o salmista aqui, ele está olhando para os montes e vê a cidade de Jerusalém cercada, e então ele faz uma comparação, eu também estou cercado por Deus, eu também estou sendo guardado por Deus, e estou sendo guardado e protegido por Deus, eu tenho que ter uma vida estável, eu não posso ter uma vida oscilante, eu tenho que permanecer firme, porque a minha vida está sobre a rocha. Então, ao ver as montanhas aqui, o salmista ele reconhece que Deus, o que fez tudo, o que é o Criador e sustentador da vida, caminha ao seu lado. E se Deus caminha ao nosso lado, queridos, e nós temos confiança, de onde então virá o medo? Pois o perfeito amor lança fora todo medo. De onde virá as inquietações? Pois o Senhor faz acalmar a nossa alma. Os que confiam no Senhor são como um monte. Não são agitados pelo vento de toda e qualquer circunstâncias. Os que confiam são como um monte. No Salmo 112, queridos, nos versículos 6 e 8, o salmista falando sobre também confiança, que nós não seremos abalados. No Salmo 112, 6 a 8 diz, ele não será abalado, sua lembrança durará por muito tempo, não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor, é confiante e destemido, olha com triunfo para os seus inimigos. Amados, isso é ser como o monte de Sião. Isso é ter uma confiança no Deus que traz para nós estabilidade. E quando eu li principalmente o versículo 7 do Salmo 112, que diz, não teme más notícias, as más notícias. E quantas más notícias, né, tivemos ultimamente. Mas temos confiança? Ou estamos deixando que as más notícias guiem o rumo das nossas vidas? Nem sempre, queridos, temos o sentimento de segurança, mas nós temos a segurança em Deus. E é por isso que nós precisamos agir por fé e não por vista. Porque o nosso coração, como diz a palavra, é enganoso. Por isso se faz necessário uma confiança pela fé e não andarmos por vista, mas andarmos por aquilo que nós temos crido realmente. Há um hino de um autor chamado William Cowper. William Cowper me chamou muita atenção a história dele. Ele era um homem que viveu muito tempo lutando com depressão. Ele tentou suicídio 3 vezes, mas ele encontrou alguém que caminhou ao seu lado e o ajudou. Esse foi o pastor John Newton. John Newton é aquele autor do Graça Maravilhosa, Graça, aquele hino
muito bonito. E John Newton caminhou muito tempo com William Cowper. E num dos momentos mais difíceis da vida de Cowper, ele escreve um hino. Ele era um poeta, ele era um homem que realmente caminhava com Deus mesmo diante das suas depressões. E nesse hino antigo ele diz assim: crentes que temeis a Deus, só nele confiai. Por trás das nuvens negras vem o amor do vosso Pai. Não julgues o teu sentir, sua graça há de suster. Sabe, queridos, essa parte me chamou a atenção quando ele diz assim: não julgue as coisas pelo teu sentir, mas olhe para a graça, olhe para o amor de Deus, olhe para a presença de Deus. Porque muitas vezes, queridos, diante de uma situação, nós ficamos abalados porque começamos a julgar as coisas a partir do nosso próprio agir. E na continuidade do hino, William Cowper diz: se eu chorar, me entristecer, em tua paz continuarei, confio em ti. Amados, será que nós temos esta confiança? O Salmo 19, ele fala que a palavra do Senhor é mais preciosa do que o ouro depurado. Fala que ela é mais doce do que o mel destilado. Será que nós temos experimentado esta riqueza da palavra do Senhor para gerar em nós confiança? Nós temos experimentado a doçura realmente da palavra do Senhor nas nossas vidas? Ou nós muitas vezes estamos como a história daquele mendigo que viveu a vida inteira esmolando, sentado numa pedra, e quando ele morre, alguém resolve rolar aquela pedra e havia um grande tesouro ali. E ele não percebeu, porque ele vivia a vida inteira esmolando. Mas muitas vezes nós estamos assentados sobre a grande riqueza e não usufruímos. Ao confiarmos no Senhor, queridos, estamos seguros, mesmo diante das oscilações da vida e do viver. Um outro salmo, queridos, que traz para nós uma realidade, é o Salmo 46, verso 2, quando o salmista, ele faz uma declaração de confiança e diz: não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que haja notícias de guerra, ainda que haja notícias de aumento de preços de várias coisas, nós não temeremos, porque sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso. No Salmo 16, verso 8, queridos, diz: o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Queridos, isso é a palavra do Senhor, que tem que se tornar uma realidade nas nossas vidas. O profeta Elias, queridos, ele tem uma frase que sempre me chama a atenção e eu procuro colocar isso na minha vida, principalmente quando eu começo a julgar as situações a partir do meu sentir. Quando Elias, ali no capítulo 18, ele traz uma frase, queridos, que nos leva realmente a pensar se nós estamos tendo confiança em Deus ou não. Quando ele diz: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou. Ele reconhece primeiramente, queridos, que Deus é um Deus vivo. E que Deus é um Deus de batalha. É um Deus que luta por nós. Mas ele diz assim: eu estou na presença desse Deus. Eu vivo na presença desse Deus. Será que nós temos esta certeza, queridos, em nossos corações? Isaías também, no capítulo 57, no versículo 20, queridos, nos faz lembrar que somente aquele que age como ímpio é como um mar agitado e são incapazes de sossegar. Isaías diz: se você é um ímpio, ou você age como ímpio, com certeza você será uma pessoa agitada e incapaz de sossegar. Mas se houver confiança, você terá realmente uma estabilidade. Você será firme como o monte de Sião.
Mas precisamos refletir qual tem sido a consistência da nossa fé. Será que nós temos tido realmente uma fé que nos leva realmente a confiar no Senhor em todos os momentos? Ou será, queridos, que muitas vezes nossa fé é como a fé inicial de Jó, onde ele diz que ele falava muitas coisas que ele não compreendia, coisas que ele não entendia. Mas nós precisamos estar com os nossos olhos abertos, olhando para o Senhor e perceber que Ele está ao nosso redor, desde agora e para sempre. Quando diz a palavra, queridos, que quando o Senhor voltar, Ele faz um questionamento: será que Ele encontrará fé na terra? Por isso, aqui no Salmo 125, ele fala justamente sobre isso. No versículo 3, quando nós falamos sobre o cetro de iniquidade, sobre o cetro dos ímpios, ele diz assim, que não permanecerá para que o justo não estenda a sua mão à iniquidade. Porque, amados, muitas vezes chega um momento que nós achamos que não vale a pena sermos realmente santos neste mundo tenebroso. Muitas vezes nós achamos que não vale a pena sermos pessoas consagradas a Deus nesse mundo mau. Mas vale, queridos, não perca a sua esperança e a sua fé, continue olhando para o Senhor, mantenha uma estabilidade. A pergunta que temos que fazer não é se Deus pode, queridos, mas é se realmente nós podemos acreditar. Porque tudo é possível a Deus. Não existe impossíveis para Deus. Não existe esta, como dizia os pastores antigamente, não existe a palavra impossível no dicionário de Deus. O Senhor, queridos, Ele nos cerca por todos os lados, como um monte de Sião. O Salmo 139, queridos, também muito conhecido, 139, versículo 5, diz: Tu me cercas por trás, por frente, e põe a tua mão sobre mim. Queridos, nós estamos guardados por todos os lados. Por isso o salmista crê: cairá 1.000 aqui, 10.000 ali, mas você não será atingido. Ou seja, queridos, mesmo que as situações adversas venham, o Senhor vai nos fazer caminhar em segurança. Ainda que seja no vale da sombra da morte, ainda que seja na fornalha ardente, ainda que seja em cova de leões, em nenhum momento nós estamos sozinhos, porque nós temos um Deus que olha por nós a cada instante. John Stott, falando sobre este salmo, ele diz: o povo de Deus é como uma montanha cercada por montanhas, tanto imóvel quanto inexpugnável. Ou seja, a montanha, ela não se move e é difícil transpor esta montanha. Ele diz assim, é para com Deus. Nós estamos firmes e ninguém pode nos atingir sem antes passar pela montanha, sem antes passar por Deus. John Phillips, um outro comentarista dos Salmos, diz assim: para chegar a Jerusalém, o inimigo tinha de passar pelas montanhas. Para chegar ao povo de Deus, o inimigo primeiramente tem que passar por Deus. E o maligno não nos toca, porque é o Senhor que cuida de nós. Amém? Confiamos no Senhor, queridos, e nele estamos seguros e protegidos. Uma das expressões interessantes desse salmo, queridos, que podemos dizer que realmente o Senhor vai nos dar a segurança, aconteça o que acontecer, porque o Senhor já fez o melhor para nós em Cristo Jesus. Aquele, diz Paulo no livro de Romanos, aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará com ele todas as coisas? E uma das coisas, queridos, que o salmista fala aqui no versículo 4, diz, faz bem ao Senhor, aos bons e retos de coração. E sabe, queridos, uma das coisas que Deus fez por nós, Ele nos justificou. E justificados com Deus, nós temos realmente paz com Deus, nós temos uma profunda confiança em Deus. Fomos aceitos por Deus em Cristo Jesus. E aí então Paulo, no livro de Romanos 5, ele diz, nós temos acesso ao Senhor.
A palavra acesso aqui, queridos, tem a ideia de uma entrada na presença do Rei. Nós podemos estar na presença de Deus. E aí, então, na presença de Deus, nós encontramos graça. E um conceito, queridos, que William Barclay traz sobre graça é bondade intensa e infindável de Deus. William Barclay, um comentarista do Novo Testamento, diz: você crê na graça? Graça é bondade intensa e infindável de Deus. Por isso Paulo, mesmo tendo um espinho na carne, não julgou pelo seu sentir, e ele acreditou e permaneceu inabalável, crendo que a graça do Senhor era melhor do que a vida. Temos uma herança com o Senhor, queridos. É o que diz aqui, que o Senhor realmente vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Os perversos deste mundo, queridos, não governarão a terra, e os justos não serão tentados a fazer o mal. Jesus havia dito que falsos profetas surgiriam em grande número e tentariam enganar o povo. Ele também disse que o pecado aumentaria e o amor de muitos esfriaria. Amados, que nesses dias nós possamos aumentar o amor e esfriar a maldade, para vivermos realmente na presença de Deus. Nós temos que realmente não sermos como diz ali no livro de Apocalipse, quando o Senhor fala à igreja em Éfeso: você abandonou o amor que tinha no princípio. Não deixe, queridos, que a maldade deste mundo esfrie o teu amor. O mal é temporário, mas o amor do Senhor por nós dura para sempre. Deus, Ele é a nossa herança. Há uma história, queridos, que me chamou a atenção, de Andrew Crouds. Andrew Crouds, ele foi um cantor de música gospel, faleceu acho que um mês atrás, com 72 anos. E ele, o seu pai era um pregador leigo, e um dia o pai dele recebeu um desafio de cuidar de uma pequena igreja, e o pai foi lá olhar aquela igreja. O pai tinha um comércio, tinha a sua vida, mas ele foi lá, e aí ele olhou aquela situação. E uma primeira coisa que ele falou, ele falou assim: mas aquela igreja não tem nem música, não tem ninguém que toque. E então ele olha para o seu filho, Andrew Crouds, e fala: filho, você crê que Deus pode dar o dom da música para você? E o Andrew disse: sim, pai, creio. E ele orou ali, aceitou a estar naquela igreja. 3 meses depois, o menino estava tocando piano. Ele entrou na escola, mas já estava desenvolvendo e tocando piano. E Andrew passou por momentos difíceis na sua vida, e depois de um momento de enfermidade, Andrew Crouds escreveu um hino, e nesse hino ele diz o seguinte: já tive muitas lágrimas e tristezas, tive perguntas sobre o amanhã, houve momentos em que eu não sabia distinguir o certo do errado, mas em todas as situações Deus me deu seu abençoado consolo. Aprendi que minhas provações vêm apenas para me fortalecer. Por tudo isso aprendi a confiar em Deus, a confiar em Jesus. Por tudo isso aprendi a depender de sua palavra. Agradeço a Deus pelas montanhas e agradeço a Ele pelos vales. Agradeço a Ele pelas tempestades que me permitiu viver. Pois se eu nunca tivesse um problema, não saberia que Deus é Deus. Não saberia que pela fé, somente Deus pode fazer o impossível. Sabe, amados, muitas vezes nós achamos que a nossa estabilidade virá de certas circunstâncias da vida, mas a estabilidade cristã está na presença de Jesus. Vive o Senhor em cuja presença nós estamos. E nós vemos que Andrew Crouds pôde perceber isso, passando por uma enfermidade, um momento muito difícil na sua vida, e ele pôde reconhecer que Deus estava trazendo para ele todo o consolo. O Salmo 125 nos ensina, queridos, que o poder dos ímpios será quebrado e o poder do pecado
não terá domínio sobre os justos do Senhor. Os que confiam no Senhor têm uma herança segura. Paulinho Berdade, um pastor canadense, diz o seguinte sobre esse salmo: o Senhor nos envia provações para manter humildes o nosso coração e desenvolver nossa paciência. O Senhor nos envia provações para manter humildes o nosso coração e desenvolver a nossa paciência. Queridos, esse Salmo 125 vem ao encontro do texto de Romanos 11, Romanos 1, quando diz: o justo viverá pela fé. Como Abacuque também falou, nós precisamos aprender realmente a viver pela fé. Fé em Deus, fé na sua palavra, fé que vai nos dar a constância, vai nos dar a firmeza necessária para enfrentarmos a vida. E mais do que vivermos, gostarmos da vida como um dom precioso do Senhor. Spurgeon, escrevendo sobre essa questão de termos um coração transformado, um coração humilde na presença do Senhor, que vai nos capacitar a ter uma fé genuína, diz: os homens, para ser bons em tudo, ser bons no coração, precisamos de um novo coração para sermos bons, e isso só obtemos por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso, amados, há uma canção que diz: recebi um novo coração do Pai, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E esse coração que é inspirado por Jesus é um coração que confia, é um coração que consegue olhar além das circunstâncias. Paulo dizia: não olhe as circunstâncias, eu consigo enxergar um pouco mais além. E por isso ele dizia que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória. Queridos, se nós mantivermos a nossa fé firmada na presença de Cristo, estaremos guardados em todos os momentos. Nós teremos a certeza de que o nosso bom tesouro está guardado, e o Senhor nos guardará de todo mal. E um dia, como diz aqui no finalzinho do Salmo, paz sobre Israel. Se nós confiarmos no Senhor, queridos, nós vamos ser como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Então haverá paz na sua casa, haverá paz na sua vida, haverá paz para a resolução dos problemas, haverá paz de Deus. E um dia, queridos, nós iremos provar essa paz completa, perfeita e intensa. Amados, será que nós estamos confiando no Senhor? Será que realmente poderemos dizer: Senhor, não tenho nenhum outro bem além de Ti? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Feche os teus olhos. Nesse momento, queridos, eu queria estar orando com você, para que realmente eu me coloco nesta oração, nessa noite. Eu preciso aprender realmente a confiar mais no Senhor. Nessa noite nós cantamos o que fizemos da adoração. Será que nós poderíamos também dizer o que temos feito da confiança em Deus? Eu estou aqui nesta noite e eu quero dizer ao Senhor: Senhor, eu preciso desenvolver uma confiança genuína em Ti. Se você quer, venha até o altar do Senhor, se coloque aqui e vamos orar juntos. E vamos dizer: Senhor, nós queremos ter uma vida como o monte de Sião na Tua presença, realmente crendo que o Senhor nos guarda por todos os lados, crendo que o Senhor realmente é o nosso Senhor, e que o Senhor tem graça para nós, o Senhor tem bondade intensa e infindável. Se você quer, queridos, renovar a tua confiança no Senhor, esta é a noite. Aleluia.